Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 3 de dezembro de 2021, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto. Nós estamos na segunda parte, capítulo 16, Médios Especiais. Estamos no item 190, mas já vamos para os médios sonâmbulos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus em prece de gratidão. Agradecemos, amor de nossa vida, Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, estudando a obra espírita. Nós lhe pedimos a permissão, o amparo, a assistência e a inspiração de que tanto necessitamos. É em teu nome, Senhor, que nós aqui nos encontramos. Muito obrigada por essa oportunidade, que todas as lições desta noite possam, Senhor, fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Que assim seja. Então, médios sonâmbulos. Você que está acompanhando em casa, dizer, mas, ai tia, já me enrolei toda, não sei o que é o médio sonâmbulo. Volta, porque está bem explicadinho no livro dos médios. Nossa irmã Carla, que é ao nosso lado, tia, também está em obras póstumas. Então, não há necessidade de desespero e muito menos de dúvida, porque nós já temos material suficiente falando sobre o sonambulismo, tá bom? Médios sonâmbulos, os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Aí tá no item 172, médios sonâmbulos, tá bom? Você pode voltar lá se não fixou, mas por favor, não vai mais me pensar em médio sonâmbulo, aquele guri que fica andando dentro de casa, né? Curumim anda para um lado, a Cunhantã anda para o outro lado e você tá achando, não é nada disso, tá bom? Vamos então voltar, isso não cabe mais esse tipo de pensamento. Médios estáticos, os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Então aqui, ele enxerga ou ele recebe, a palavra também explica, o que ele faz? Ele recebe. Então já não é a dupla vista, que a gente acabou de estudar em obras póstumas. Ele recebe, um espírito fala para ele. Tem uma observação, muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que merecem inteira confiança. Olha, quando Kardec diz raríssimos, é raríssimo mesmo, tá, gente? Então, por que ele colocou isso aqui? Porque ele não faz nada da cabeça, gente. Isso é resultado de tudo aquilo que ele pesquisa, que ele anota. Então, ele se deparou que tem muito estático, como ele diz aqui, que é o joguete da própria imaginação. Ou até mesmo de espíritos enganadores. Então, a gente vê muito isso hoje. Nós temos aí a rede social, nós temos o próprio YouTube. E a gente vê muita gente sensacionalista, colocando inclusive temas sensacionalistas para chamar a atenção das pessoas, muitas vezes sem conteúdo nenhum, e ridicularizando quase sempre essa nossa doutrina. Respeito, tanto respeito que Kardec teve e que a gente não tem esse respeito. Salvo, o que pode salvar é o estudo, né? O estudo sério. O estudo sério, minha filha. Então, são raríssimos que merecem inteira confiança. Médios pintores ou desenhistas são os que pintam ou desenham sobre a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médios que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais atrasado estudante, né? Então faz um rabisco qualquer. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram,
os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médios desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas, porque esses desenhos de Júpiter estão na Revista Espírita, a de 1859, lembra? Tem lá os desenhos, inclusive aparece assim, um pouco do desenho da casa de Mozart, que mora em Júpiter, né? Então diz que nesse período apareceu médio de tudo quanto era jeito, desenhando aí, mas eram coisas ridículas, né? Um deles, entre outros, querendo suplantar os desenhos de Júpiter, se não pela qualidade, ao menos nas dimensões, fez que um médio desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Agora olha o tempo que o médio perdeu, gente. Muitos outros se divertiram fazendo que os médios pintassem supostos retratos, que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858. Tá bom? Você está vendo como as obras elas estão todas interligadas? Ele não está nem pensando, não é médium. É médium, mas está num processo obsessivo. A revista 1858, nós fizemos sim esse estudo, mas infelizmente na época nós não gravávamos, tá bom? Mas a de 1859 está completa e estamos fazendo agora a de 1860. Nada impede que você leia a 1858, tá bom? Médios músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médios músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como os há para as comunicações literárias. Veja-se médios de efeitos musicais. E quando ele falou aqui em médios mecânico, semimecânico, intuitivo, inspirado, você já sabe tudo isso, porque nós já estudamos também. Ai, tia, eu não lembro. Volta os estudos que, graças a Deus, está gravado no nosso canal, tá bom? Variedade dos médios escreventes. Olha lá. Item 191. Primeiro, segundo modo de execução. Vamos lá. Médios escreventes ou psicógrafo. Os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência dos espíritos. Então, médio escrevente ou psicógrafo. Os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência dos espíritos. Ele escreve, mas ele está sob a influência dos espíritos. E aí ele vem. Médios escreventes mecânicos. Aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não tem a menor consciência do que escreve. Ele coloca o quê? Raríssimos, tá? Então, olha, médios escrevente ou psicógrafo, ele mesmo escreve, mas ele está sob a influência dos espíritos. Médio mecânico, é o médio escrevente mecânico. A mão dele recebe o impulso involuntário e que ele não tem a menor consciência do que está escrevendo. Daí o termo mecânico. A mão dele é a prancheta, é a mesa, é o lápis apenas, mas ele não tem um mínimo controle. O caso do médium mecânico, ele pode atender 2 espíritos simultaneamente. Por quê? Pode usar a mão esquerda e pode usar a mão direita, porque ele não sabe, porque não está passando nada a nível psíquico. Ele não tem que decodificar nada, entendeu? Ele é tudo mecânico. Ele é uma máquina. Ficou claro isso? No médium intuitivo, poderiam 2 espíritos? Não. Porque isso ia passar pelo psiquismo dele e ele teria que escrever. Médio semimecânico. Aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases, à medida que escrevem. São os mais comuns, item 181. Então, a mão toma um impulso, ela vai escrevendo, mas ele tem consciência à medida que ele escreve. Porque ele vai vendo, à medida que ele escreve, ele vai percebendo. Então, ele é um semimecânico. Ele não conduz a mão. A mão leva o impulso, mas ele está consciente, ele enxerga. No mecânico, não. Tá difícil, gente? Tá claro, né? Os intuitivos, médios intuitivos. Aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Então, ou seja, o médium intuitivo, dentro da psicografia, ele capta o pensamento do espírito e ele transmite por papel.
Lembra sempre disso. Espírito dita palavras. Ele diz aqui o termo pelo pensamento. Então, o espírito transmite o seu pensamento ao médium. E pensamento não é vocabulário. Quem reverte o pensamento de vocabulário é o médium. É por isso, titia sempre repete, que os espíritos têm preferências por determinados médios, por conta do vocabulário. Aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente por quem? Pelo médium. Difere dos médios inspirados, em virtude de estes últimos não precisarem escrever. Ao passo que o médio intuitivo, ele escreve o pensamento que lhe é sugerido, instantaneamente, sobre um assunto determinado e provocado. Porque você vai dizer, ai tia, então é muito difícil, como é que a gente vai saber o que é nosso e o que não é? Gente, é só nós sermos verdadeiros. Se eu lhe der um tema, Graça, você vai escrever, você vai fazer uma redação sobre o tema ecologia. Olha, a Graça vai ficar alguns minutos, ou talvez muitos minutos, elaborando o que ela vai escrever. Ela tem que elaborar o texto. Ela vai parar várias vezes para ver a elaboração, ela vai apagar, ela vai voltar, porque ela está construindo um pensamento. No processo da intuição não existe esse trabalho, porque o pensamento não somos nós que vamos elaborar. O pensamento ele chega pronto, nosso trabalho é passar para o papel. É por isso que a gente diz, se você ficar pensando se é com 2 S ou com C cedilha, se você ficar pensando se é com Z ou se é com S, você já perdeu todo o pensamento dos espíritos. Então, passa para o papel, depois faz a correção. O importante, porque é muito rápido, então a gente não fica elaborando. Chega tudo muito rápido na cabeça e a gente tem que passar rápido para o papel. Então, se o médium for autêntico, for sério, ele vai identificar dentro dessa... Gente, que explicação mais simples que essa? Depois de uma explicação dessa, tem como você se questionar se é seu ou se é do espírito? Poxa, é só você fazer uma autoavaliação. Eu elaborei o pensamento? Não, tia, eu não elaborei, chegou muito rápido, eu passei para o papel. Então, isso é uma mediunidade. É a psicografia de intuição. Você passou para o papel, mas o pensamento não era seu. Não é um ditado. Porque se é um ditado, então eu não sou médio escrevente. Eu sou um médio auditivo, eu estou ouvindo o espírito e estou passando para o papel. Isso é outra história. Aqui nós estamos captando o pensamento e eu estou passando para o papel com o meu vocabulário. Ficou claro, gente? Claro igual o sol de Manaus? De meio-dia? Então ele diz, o médio intuitivo, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente, porque é o médio que conduz, diferem dos médios inspirados, em virtude desses últimos não precisarem escrever. Ao passo que o médio intuitivo, ele escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente. Está vendo a palavra aqui? Ó? Instantaneamente. Ele não elabora sobre um assunto determinado e provocado. Um assunto determinado e provocado. Por exemplo, de repente nós estamos aqui numa reunião e a gente começa a falar de um tema específico. De repente a gente começa a falar aqui sobre a caridade para com os órfãos. E aqui a gente está discutindo, de repente eu paro e disse, gente, eu preciso escrever. Aí eu pego o papel e a ideia, eu só vou, apesar do tema ter sido sugerido, nós estávamos discutindo aquele tema, mas as ideias chegam todas prontas, eu só passo para o papel. Eu não elaboro, eu só anoto. Entende, gente? Ele diz, olha, são muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, porque nem sempre conseguem discernir o que provém dos espíritos do que procede deles mesmos. Mas é só fazer essa observação, porque ele usou o termo aqui, é sugerido instantaneamente. O grande lance é que as pessoas têm uma vontade, às vezes, tão grande de ser médium, que não consegue ser autêntico com o que sente. Entendeu? Médios polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica. O que muda aqui?
a escrita, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. E olha, esse caso aqui subentende que tem que ser um médium mecânico, senão ele não tem como fazer tal qual o espírito. A assinatura, entendeu? Aí você vê que o médium não é só um médium, uma coisa pura, Não, né? uma variedade. Ele explica aqui, mas dentro de um vem Toda uma variedade. E o medião é tudo junto. É tudo junto, o medião. Porque aqui ele diz, olha, o polígrafo, ele diz aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica. Então, a escrita é diferente. Agora ele fala um ponto. Ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Agora, reproduzir a escrita do espírito é aquilo que ele diz. O segundo da identidade da escrita, isso é mais raro. Chico tinha essa capacidade mediúnica. Médios poliglotas. Os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que eles são desconhecidas. Ponto. Muito raros. É o que nós chamamos hoje de xenoglossia. Xenoglossia. Ele fala em outras línguas. A gente vai ver isso no Atos dos Apóstolos, no momento que eles estavam já descendo de Jerusalém, era pela manhã, eles vinham da festa de Pentecostes, e ali os cristãos, aquele grupo, Pedro estava presente, começaram a falar em línguas diferentes, mas eram idiomas realmente, línguas são idiomas, cada um falando em um idioma específico, eram vários, e até disseram que eles estavam cheios de vinho, né, que estavam bêbados, né? E aí o Pedro disse, mas como nesse momento, né, tão cedo? Então, ali era realmente médios. A gente vai se deparar com o fenômeno da voz direta na obra Paulo e Estevão, na igreja de Antioquias. Então, o fenômeno mediúnico sempre existiu. Um dos maiores exemplos de faculdade mediúnica, de mediunidade, do fenômeno mediúnico é o Cristo Jesus. Quantas vezes Jesus apareceu para os seus discípulos depois de ter sido crucificado? O nosso Senhor Jesus enxergar o que estava acontecendo, só que Jesus é um médium de Deus, né? Então ele diz que esse é muito raro, tá? O poliglotas. Médios iletrados. Os que escrevem como médios sem saberem ler nem escrever no seu estado habitual. Ou seja, a pessoa é um analfabeto, consegue psicografar. Mas olha a observação, mais raro que os precedentes. De todos os que eu já falei, esse é o mais raro ainda. A maior dificuldade material a vencer. Porque você já pegou uma criança, teria que ser médio mecânico. Mas ainda assim, ele tem os espíritos que irão utilizar esse médio, eles têm uma dificuldade muito grande em relação ao aparelho. Por quê? Porque não tem coordenação motora. Você já experimentou pegar na mãozinha de uma criança? Hoje em dia não faz mais isso. Na minha época, nós aprendíamos primeiro a cobrir as letrinhas, né? A nossa época era assim, o sistema da alfabetização. E muitas vezes a professora ou a mamãe da gente pegava na nossa mão e ia nos ajudando a cobrir aquelas letrinhas. E eu fiz isso com outras crianças. Então a gente percebia a dificuldade, a gente quitava de um lado a criança ia puxando por outro, às vezes tem criança que faz muita força. Por quê? Porque não tem ainda a coordenação motora. Agora imagina um espírito utilizando esse médio, subentende um médio mecânico, a força, ou seja, o trabalho físico, o trabalho material a vencer é muito maior. Por quê? Porque essa pessoa não tem coordenação motora. Por que eles fizeram isso? Para comprovar o fenômeno. Eles não vão perder tempo fazendo isso hoje. Porque é um tempo, gente. Olha, tempo para os espíritos é ouro. É uma força de linguagem, titia. Mas vocês entenderam, né? É muita coisa para se fazer. Então eles fizeram isso em um período que era necessário para comprovar a existência, a sobrevivência e a comunicação dos espíritos. Hoje eles não se submetem mais a fazerem isso, para atender capricho de A, B ou C. O que tinha de ser comprovado foi comprovado. O que tinha de ter sido publicado foi publicado. Quem quer estudar, estude. Quem não quer, eles não vão ficar se debatendo por causa disso. Vocês já viram que o espiritismo não faz proselitismo. O espiritismo não está preocupado em quantidade,
em ter multidões de seguidores. Não é, o espiritismo não é isso. Quem tem essa atitude não estudou o livro dos espíritos, não estudou o que é o espiritismo, principalmente o que é o espiritismo. Kardec deixa muito claro lá. Nós não estamos preocupados com seguidores, porque o espiritismo não faz proselitismo. Quem está aqui, quem acompanha o canal, está porque quer, mas não por qualquer tipo de pressão ou obrigação, porque realmente gosta e ama, se identificou com o trabalho. Até porque ele exige isso, né? Uma dedicação. Exige. O estudo sério, né? Item 192, o segundo, o desenvolvimento da faculdade. O modo de execução. Agora ele vai falar do desenvolvimento da faculdade de escrever, que é a mais simples, né? Então aqui ele vai dando ponto a ponto. Aí você vai ler isso aqui, não façam isso em casa, não façam. Porque você não sabe a tua condição espiritual, a tua condição emocional, você não sabe as presenças que possam existir dentro da sua casa a nível espiritual. E você pode... Os seus parentes mais queridos. Exatamente, você pode ser inclusive envolvida por espíritos brincalhões. Então não faça. Primeiro estude e se prepare. E deixe para fazer isso acompanhado de pessoas experientes dentro de uma instituição, tá bom? Nunca sozinho. Então vamos ver o desenvolvimento da faculdade. Médios novatos. Aqueles cuja faculdade não estão ainda completamente desenvolvidas e não possuem a experiência necessária. Gente, eu vejo alguns palestrantes dizer: mediunidade não se desenvolve, educa. O povo inventa coisas assim absurdas. Quando você fala em desenvolver, eu concordo plenamente com o professor Allan Kardec. Você pode ter uma faculdade, mas ela não ter se manifestado. E através do estudo, do exercício, você pode desenvolver a faculdade e educá-la. Você pode desenvolver, sim, através do estudo. Paulo de Tarso não desenvolveu a faculdade? Lívia não desenvolveu a faculdade? E tantos outros cristãos. Célia, no livro 50 anos depois, não desenvolveu a faculdade? Então você pode sim. O médio ostensivo, ele veio com a faculdade ostensiva, algumas vezes até por um processo realmente de provação e algumas vezes expiações. São aquelas faculdades assim dolorosas que provocam muito sofrimento, como você trouxe o exemplo do seu irmão. Quase sempre são processos expiatórios. A gente pega um Chico Xavier, é médio ostensivo, a mediunidade dele é ostensiva, mas que foi direcionada, foi muito bem acolhida, e o trabalho que esse homem realizou foi fantástico. Então ele tinha a faculdade inerente, que é uma predisposição orgânica, e ele desenvolveu, e foi desenvolvendo e educando o processo. Então pode-se sim desenvolver se o tem. Se tem a predisposição. Se não tem a predisposição, não terá como desenvolver. Mas você pode sim desenvolver a intuição. Isso a gente pode, através da nossa moralização, tá? Porque lembra que todos nós recebemos influência dos espíritos. São raríssimos quem dela não tenha nenhum rudimento, tá? Ficou claro isso? Ficou, gente? Deu para entender? Aqueles cujas faculdades, então, os médios novatos, não estão ainda completamente desenvolvidos e não possuem a experiência necessária. Médios improdutivos, os que só conseguem obter coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras incoerentes. Ele pediu para ver o capítulo Formação dos Médios. Então, aquele que só faz um risco, faz uma letra A, uma letra B e passa meses. Então, ele chama de médium, tadinho. Ele ainda deu o título médio, né? Para não ficar, médium improdutivo, né? Não vai. Médios feitos ou formados. Aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, tá vendo? Então ele percebeu aqueles que estão a desenvolver e aqueles que já estão desenvolvidos, é o ostensivo, transmitindo as comunicações que recebe com facilidade e presteza, sem hesitação. Compreende-se que este resultado só pode ser conseguido pelo hábito, ao passo que nos médios novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então isso aqui é muito bom a gente fazer esse estudo, principalmente quando a gente está iniciando o estudo da mediunidade. Entender quando a gente vai para o exercício, há médios que no primeiro dia da prática mediúnica ele já se manifesta, já começa a psicografar, e tem outros que não. Mas isso quer dizer que não seja? Isso quer dizer que talvez no momento não. Mas quem sabe com exercício pode vir sim a desenvolver. Médios lacônicos. Aqueles cujas manifestações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento, né? Então,
uma escrita curta, uma coisa sem muita profundidade, né? Médios explícitos. As comunicações que recebe têm toda a amplitude, toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos, do espírito com o médium. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Procuram quem? Um médium específico, é aquilo que a gente diz. Os espíritos têm preferências por determinados médiuns. Aí você diz, tia, mas a gente vai ter que decorar todos esses nomes? Aqui o Kardec está dizendo aqui, gente, existe uma gama muito grande de tipos de médium, então não vai rotular ninguém. Cada um tem uma faculdade específica, uma qualidade específica, uma forma específica. Aqui você imagina que tudo isso aqui ele está falando é do médium de psicografia. E ele está dando aqui vários tópicos. Ele percebeu que tem pessoas que ficam só no riscozinho, tem pessoas que é uma frasezinha curta, o que ele vai chamar de médium lacônico, entendeste? Vamos mais um? Médios experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito, que se adquire em pouco tempo, ao passo que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para julgar suas qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros, que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras perdem a sua verdadeira utilidade. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Então, quem está querendo dizer? A pessoa tem a mediunidade como uma predisposição física. Mas o fato dela ser médium, pronto, já garantiu tudo. Ele disse, não é só isso. Tem que haver o quê? Estudo sério, um aprimoramento, para que aí sim você se torne um bom médium. Então, a experiência não é dar comunicação. A experiência é saber quem está dando a comunicação. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os conquistam, lisonjeando-lhes o orgulho. Kardec pede para veja-se adiante o capítulo Obsessão. Lembra que Kardec está escrevendo resultado das experiências que ele passou, tá bom? E assim, meus amigos, ficou alguma dúvida? Foi claro? Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Quem está aqui, quem acompanha o canal, está porque quer, mas não por qualquer tipo de pressão ou obrigação, porque realmente gosta e ama, se identificou com o trabalho.